Olá, sejam todos bem-vindos ao diálogo do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Meu nome é Joel Neto, eu sou um amigo de Jesus e estou tendo nessa semana o privilégio de caminhar com vocês nessa série de vídeos onde estamos no canal do Ministério Permanecer em Cristo, lendo e comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E hoje chegamos no último dia da semana 8 do devocional. E começamos no domingo passado e foi uma semana maravilhosa. Uma semana onde Stanley Jones nos apresentou Jesus de forma muito bela, como aquele que é maior do que todas as esferas da realidade. Stanley Jones apresentou lá no início Jesus Cristo como aquele que é maior do que o templo, o símbolo religioso da fé judaica no Antigo Testamento. O templo que não era o assunto final, mas o templo que apenas apontava o assunto final, que é Jesus Cristo. Stanley Jones foi no restante da semana apresentando Jesus dessa forma bela para nós, apresentando ele como aquele que é maior do que a Bíblia, maior do que os credos, maior do que os mandamentos, maior do que os ritos e as cerimônias. E hoje chegamos no último dia da semana 8. E hoje Stanley Jones vai nos continuar apresentando essa supremacia de Jesus. E hoje ele vai dizer que Jesus é maior do que a igreja. Mas agora, deixa eu fazer um parênteses antes de começar a leitura. Quando Stanley Jones apresenta Jesus sendo superior a todas essas coisas, ele de forma alguma, e ele diz isso por várias vezes, está menosprezando qualquer uma dessas importantes e valorosas realidades. A Bíblia, o credo, os mandamentos, as cerimônias, os ritos. Ele está apenas, como ele mesmo diz, colocando essas coisas no seu devido lugar, dando a elas o seu devido valor, mas atrás de Jesus Cristo, porque ele é maior do que todas elas. E hoje ele diz que Cristo é maior do que a igreja. Vamos ver como ele argumenta o que ele afirma. O que é maior do que a cruz está aqui. Às vezes dizemos que somos salvos pela cruz. Pelo contrário, somos salvos pelo Cristo que morreu por nós na cruz. A cruz pode se tornar uma questão de discórdia, não de conversão, se ela estiver separada de Cristo. Na cruz, Jesus tomou para si tudo o que somos e fizemos. Se, portanto, me identifico por entrega a Cristo e fé nele, se me identifico não com minha vida passada e com meus pecados passados, mas com Cristo que morreu por mim na cruz, então estou salvo. Mas sou salvo por ele, não pela cruz. O que é maior do que a cruz está aqui. O que é maior do que a ressurreição também está aqui. Não temos fé em uma ressurreição, temos fé no Cristo ressurreto. Ele diz, abre aspas, eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele mesmo é a ressurreição. Ele não é um evento, mas a ressurreição é ele. Ele é alguém que passou pelo evento e é maior do que o evento. O que é maior do que a ressurreição, então? Está aqui. O que é maior do que a igreja também está aqui. A igreja é uma comunidade de cristãos, uma comunidade em torno de Cristo e não em torno de si mesma. Ele, e não ela, é o centro. Quando ela, a igreja, se torna o centro, a luz se transforma em trevas. E que tremendas trevas elas se tornam. João disse a Jesus, abre aspas, Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. A isso Jesus responde, não o impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Esta passagem está lá em Lucas capítulo 9, verso 49 e 50. João então tentou fazer com que as expressões em teu nome e um dos nossos fossem sinônimas. Nós ainda tentamos fazer isso
que João fez. Olha que interessante isso. Fazemos de nosso grupo o objeto da discussão, a igreja. Jesus mostrou a diferença, dizendo em essência, abre aspas, quem não é contra vocês é a favor de vocês, pois vocês não são o objeto da discussão, mas quanto a mim, eu sou o objeto da discussão. Quem não está comigo está contra mim. Aqui vocês devem tomar partido. Se vocês não estão comigo, então estão contra mim. O que é maior então do que a igreja está aqui. A igreja está atrás de Cristo e é a maior instituição do mundo em termos de serviço. Se colocada à frente de Cristo, então, ela se torna um ídolo. Se ela se tornar um fim em si mesma, ela se perde. Se ela se deixar perder em Cristo e no reino dele, ela se encontra novamente. Está percebendo o que Stanley Jones está nos dizendo? Muitas vezes pegamos esses conceitos apresentados na teologia, na Bíblia, a cruz, a ressurreição, e fazemos deles discussões teológicas, históricas, pontuais, e perdemos o real sentido dessas coisas. Por isso que ele apresenta essas palavras de João, e depois Stanley Jones comenta dizendo que João tentou fazer as expressões em teu nome e um dos nossos sinônimos. Porque a ideia não é, como ele usou o exemplo da igreja, um grupo que tem valor em si mesmo, mas um grupo que tem valor, porque Cristo é a dignidade e o valor do próprio grupo. Lembra daquela cena onde Jesus conversando com aquele homem rico, poderoso, um judeu religioso chamado Nicodemos, lá em João capítulo 3? E lembra que quando ele está explicando para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, que ele precisa nascer do Espírito, Jesus usa aquele exemplo do Antigo Testamento, quando o povo de Israel, depois de ser liberto do Egito, ele murmura, reclama da jornada no deserto. Então Deus manda algumas serpentes que picam o povo e muitos judeus morrem naquele episódio. Muitos israelitas morrem naquele episódio. Então o povo vai falar com Moisés, Moisés ora a Deus e Deus então manda Moisés fazer uma serpente de bronze, levantá-la no deserto e dizer ao povo, quem olhar para a serpente será curado. Então Jesus usa isso para dizer a Nicodemos que o Filho do Homem, o Messias, Jesus, ele que estava diante de Nicodemos, precisava também ser levantado. E quem olhasse para ele e confiasse nele, colocasse a fé nele, seria curado também. Então o que foi levantado naquela cruz, o que foi trazido da vida à vida pela ressurreição, não é apenas um evento de ressurreição, não é apenas um símbolo de cruz, mas é um nome sobre todo nome, um nome que traz poder, um nome que liberta, um nome que cura, um nome que salva. Jesus é o assunto. A igreja tem o seu valor no plano redentor de Deus, mas só quando Jesus é o centro da igreja. A cruz tem seu valor cravada na história como o símbolo da nossa salvação, mas só porque Jesus estava pendurado nela. A ressurreição é a decretação final, a vitória cabal sobre a morte. Mas só porque Jesus é aquele que venceu a morte. Percebe? Stanley Jones está, durante toda essa semana, nos lembrando que o assunto não é a Bíblia, não são os credos, o mandamento, o assunto não são os ritos e cerimônias, a ceia, o batismo. O assunto não é um grupo reunido. O assunto não é um evento de ressurreição. Mas o assunto é o Jesus que a Bíblia revela. O assunto é o Jesus que cremos e não as declarações do credo apenas. Que o assunto é o Jesus que obedecemos e não apenas mandamentos.
que o assunto é o Jesus em quem mergulhamos, imergimos na sua história. O assunto é o Jesus, que é o alimento que sacia a alma. Que o assunto é Jesus, o centro da igreja. E que o assunto é Jesus, aquele que calou a morte e venceu completamente ela. Que semana linda vivemos, andando nas páginas do devocional de Sterling Jones. Espero que isso tenha cravado no seu coração. O assunto da história é Jesus. Ele é maior do que tudo e todos. E ele está aqui. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana 9 no devocional muito abençoada a partir de amanhã com meu querido amigo e mentor Carlos Macor. Até uma próxima oportunidade.